todos. Nesse vídeo vamos introduzir o conceito de logaritmos. Como vimos nos vídeos anteriores, se eu quiser resolver a equação do tipo 2 elevado a x igual a 4, eu sei que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, então, portanto, igualando as bases, eu concluo que o x é igual a 2. Mas a pergunta é, e para resolver equações do tipo 2 elevado a x igual a 3? Observem que nesse caso, eu não tenho como igualar as bases para depois igualar os coeficientes, os expoentes. Não dá para mim fazer isso. Então, para resolver esse tipo de problema, para dar resposta a essa equação, vamos introduzir o conceito de logaritmo. Então, eu vou definir o logaritmo da seguinte maneira. Dados A e B pertencentes aos reais, onde eu vou exigir que o A e B sejam ambos positivos e o A seja diferente de 1. Então, eu vou dizer que logaritmo de B na base A é igual a x, ou seja, esse é o valor do logaritmo, se e somente se A elevado a x é igual a B. Então, observem que esse número aqui, ele me ajuda a responder a solução dessa equação. Observe que nesse caso aqui, eu tenho que o valor do meu A aqui é igual a 2, para esse caso, e o valor do meu B aqui é 3. Então, a resposta para a solução dessa equação aqui seria x igual a logaritmo de 3 na base 2. Então, portanto, o número que satisfaz essa equação é o logaritmo de 3 na base 2, por essa definição aqui. Agora, vocês poderiam se perguntar, você definiu esse número que é a resposta para isso, mas quanto que vale esse número? Bom, o que podemos fazer para tentar achar esse número é uma aproximação. Ele é um número irracional, então eu não consigo escrevê-lo como uma fração, né, um A sobre B, mas a gente pode aproximar esse número. E aproximar esse número significa aproximar a solução para essa equação. Então, só por curiosidade, vamos tentar aproximar os valores de x que satisfazem essa equação, que significa cada vez mais aproximando o valor desse número, que é um número irracional. Então, vamos pensar o seguinte. 2 elevado a x, que é igual a 3, ele é menor do que 4, que é igual a 2 ao quadrado, e maior do que 2 elevado a 1. Ou seja, se eu jogo x elevado a 1, vai dar 2, que é menor do que 3. Se eu jogo x igual a 2, vai dar 4, que é maior do que 3. Então, portanto, eu vejo que o meu x ele é maior do que 1 e menor do que 2. Opa, consegui uma aproximação para esse valor, mas é uma aproximação muito grosseira. Então, vamos tentar melhorar aqui a nossa aproximação. Então, eu vou elevar ambos aqui ao quadrado. Então, eu vou pegar 2 elevado a x ao quadrado, e aqui elevado ao quadrado vai ficar 9. Lembrando que isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado a 2x, porque aqui eu posso multiplicar. Bom, vamos pensar num número que é a potência de 2 e que é maior do que 9. Então, esse número é o 16, né? 16 é maior do que 9, então eu tenho 16. 16 é a mesma coisa que 2 à quarta. E o número que é menor do que 9, o 8. O 8 é 2 ao cubo. Então, portanto, eu tenho que esse número aqui, ele é maior do que esse, menor do que esse. Ou seja, eu vejo que o meu 2x ele é maior do que o 3 e o meu 2x é menor do que o 4. Agora, dividindo ambos por 2, eu vou ter 3 meios, que é 1,5. Ele é menor do que x e menor do que 4
dividido por 2, que vai dar 2. Então, agora eu consegui uma aproximação ainda melhor do que essa. Agora, a minha aproximação é o x está entre 1,5 e o número 2. Ah, eu consigo uma aproximação melhor? Consigo. Em vez de levar ao quadrado, vamos elevar ao cubo. Então, eu vou ter 2 elevado a x ao cubo é a mesma coisa que 3x. 3 ao cubo vai dar 27. Então, vamos pensar numa potência de 2 que é maior do que 27, 32, que é 2 à quinta. Então, isso é menor que 2 à quinta. E isso daqui é maior do que 2 à quarta, que é 16. Ok, então eu tenho que 4 é menor que 3x, que é menor do que 5. Posso passar o 3 dividindo? Então, eu vou ter 4 terços é menor do que x, que é menor do que 5 dividido por 3. Aqui dá aproximadamente 1,3, aqui dá aproximadamente 1,7. Aí, se eu olho na minha aproximação, 1,3 é menor do que 1,5. Então, 1,5 já é uma aproximação melhor do que 1,3. Então, eu vou ficar com 1,5, porque eu sei que o x é maior do que 1,5. Então, eu tenho que o x é maior do que 1,5. No entanto, aqui eu consegui uma aproximação melhor, porque aqui eu estou menor do que 2 e aqui eu sei que é menor do que 1,7. Então, portanto, esse valor está entre 1,2 e 1,7. E se eu quiser continuar aproximando mais ainda, eu vou usando essa técnica. Elevado ao cubo, elevado à quarta, elevado à quinta, vou fazendo as contas e vou cada vez mais aproximando o valor desse x. Então, com isso, eu vou conseguindo uma aproximação para esse valor. Esse valor aqui, esse número, ele é um número irracional. Bom, aqui nós não vamos aprender a fazer, ou seja, eu não vou exigir de vocês que vocês vão fazer essas aproximações aqui. O objetivo é trabalhar com essa definição. Então, para calcular isso, vocês vão usar a calculadora. Usem a calculadora e vejam um valor aproximado. Mas isso que eu fiz aqui foi uma ideia de como vocês podem obter essa aproximação. Agora, por curiosidade, né? Aqui eu estou exigindo que o A e o B sejam ambos positivos. Mas por que isso? Vamos pensar o seguinte. Primeiro, vamos pegar um A negativo e vamos ver se daria problema na minha definição. Digamos que o meu A ele seja igual a menos 5. Se eu pego A igual a menos 5, aí digamos que o valor do meu x aqui seja 1 meio. Então, eu vou ter menos 5 elevado a 1 meio igual a B. Só que observe o seguinte. Isso daqui é a mesma coisa que raiz quadrada de menos 5. E lembrem, raiz quadrada de menos 5 não é um número real, isso é um número complexo. Logo, isso daqui não pode acontecer. Então, portanto, colocar A igual a um número negativo, isso dá problema. Por isso, eu estou exigindo que o A seja maior do que zero. Mas e o B? Eu tenho realmente que exigir que meu B seja positivo? O B não pode ser negativo? Então, vamos pensar no caso agora de um B negativo. Então, vamos pegar B igual a menos 3. Vamos ver que problema isso pode me dar. Então, digamos que eu tenho o A valendo 2, 2 elevado a x, e eu quero que seja igual a menos 3. Observem o seguinte. 2 elevado a x é sempre maior do que zero. Né? Vocês podem pensar, 2 elevado a um número positivo, por exemplo, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Isso sempre vai me dar um número maior do que zero. E se vocês pensarem em números negativos, por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3, isso daqui também vai me dar um número positivo. Ou seja, é sempre positivo. Logo, essa igualdade jamais pode acontecer, já que isso é sempre maior do que zero. Então, isso também dá problema. Então, por isso, eu considero o A e o B maiores que zero. Agora, por que eu estou considerando o A diferente de 1? Vamos observar o seguinte. Se eu colocar A igual a 1,
olha o que vai acontecer. Eu pego A igual a 1, então vai ficar 1 elevado a x igual a B. 1 elevado a x é 1, então obrigatoriamente o B vai ter que ser igual a 1 independente do x. E daí eu vou chegar ao seguinte problema. Eu vou chegar que se o A vale 1, o B obrigatoriamente tem que valer 1 e para qualquer valor de x, ou seja, não tem um único valor de x, qualquer valor de x. Mas o x aí não vai ficar bem definido, ou seja, eu estou dizendo que isso é um número. Mas se eu coloco dessa forma, poxa, que número é esse? Porque para qualquer valor de x eu tenho que vale isso. Então isso daqui não vai ficar bem definido porque vai faltar unicidade. Então, portanto, o A também tem que ser diferente de 1. Então é por isso que eu exijo nesse caso que o A e o B são ambos maiores que 0 e o A, além disso, tem que ser diferente de 1. E lembrando, o logaritmo ele serve para resolver equações como essa daqui, ó. Ele consegue me dar a resposta para essa equação. Agora vamos fazer um exercício para a gente trabalhar com essa definição, fixar essa definição. Então agora vamos resolver calculando esses logaritmos pela definição. Esse exercício é do livro Fundamentos da Matemática Elementar, número 2. Então, para resolver isso daqui, isso igual a x, eu quero descobrir quem é esse valor de x, mas pela definição, isso é a mesma coisa que 4 elevado a x igual a 16. E 16 eu sei que é 4 ao quadrado, então, portanto, o valor desse logaritmo é igual a 2. Agora vamos para esse. Então, isso é igual a x, mas pela definição, eu sei que 3 elevado a x é igual a 1 nono, que é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao quadrado, ou seja, 3 a menos 2. Igualei a base, então eu tenho que o x é igual a menos 2. Então, portanto, o valor desse logaritmo é menos 2. E agora na letra C, isso é igual a x, C e somente C, 81 elevado a x igual a 3, mais 81 é a mesma coisa que 3 à quarta, então vai ficar 3 à quarta elevado a x, isso igual a 3, mas isso daqui é a mesma coisa que 3 elevado a 4x, que é igual a 3 a 1. Então, portanto, 4x igual a 1 e x igual a 1 quarto. Então, eu tenho que esse logaritmo vale 1 quarto. Aqui igual a x, c somente c, 1 meio elevado a x igual a 8. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, daqui eu tenho, aqui é como se tivesse 1 aqui, passa para cima, fica 2 a menos 1 elevado a x igual a 2 ao cubo. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2, aqui multiplica os expoentes, menos x igual a 2 ao cubo. Então, isso implica que menos x igual a 3, ou seja, o x vale menos 3. Então, esse logaritmo vale menos 3. Aqui, eu tenho isso é igual a x, isso é igual a x. Então, pela definição, eu tenho que 7 elevado a x é igual a 1 sétimo. 1 sétimo é a mesma coisa que 7 a menos 1. Então, portanto, eu tenho que x é igual a menos 1. Então, portanto, esse logaritmo aqui vale menos 1. Então, aqui igual a x, c e somente c, 27 elevado a x é igual a 81. 81 é a mesma coisa que 3 à quarta. E 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Então, fica 3 ao cubo elevado a x igual a 3 à quarta.
mas isso daqui eu posso multiplicar, então vai ser 3 elevado a 3x igual a 3 à quarta. Isso implica que 3x igual a 4, logo x vai ser igual a 4 terços. Então, portanto, o valor desse logaritmo é 4 terços. Então, aqui isso é igual a x, C somente C. Aqui eu tenho 125 elevado a x é igual a 25. 125 é a mesma coisa que 5 ao cubo, isso elevado a x, é igual a 25, que é 5 ao quadrado. Então, isso daqui é a mesma coisa que, multiplicando os expoentes, vai ficar 3x, que é igual a 5 ao quadrado. Então, isso implica que 3x igual a 2. Então, x igual a 2 terços. Então, esse é o valor desse logaritmo. Agora, esse logaritmo igual a x, isso C somente C, 1/4 elevado a x igual a 32, mais 32 é 2 à quinta. Então, isso acontece se 1/4 é a mesma coisa que 2 a menos 2. Isso, perdão, 1/4, aqui é 2 ao quadrado, desculpem. Aqui é 2 ao quadrado, elevado a x igual a 2 à quinta. Então, isso daqui é a mesma coisa, passo 2 para cima e agora sim fica 2 a menos 2, elevado a x é igual a 2 à quinta, mas isso daqui é a mesma coisa que multiplica os expoentes, então vai ficar 2 elevado a menos 2x, que é igual a 2 à quinta. Então, portanto, menos 2x é igual a 5 e o x é igual a menos 5 sobre 2. Então, esse é o valor desse logaritmo. Esse daqui, isso é igual a x, C somente C. 9 elevado a x é igual a 1 sobre 27. 1 sobre 27 é 1 sobre 3 ao cubo, que é a mesma coisa que 3 elevado a menos 3. Então, daqui eu tenho que 9 elevado a x, o 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, elevado a x, que é igual a 3 a menos 3. Então, daqui eu posso multiplicar os expoentes, então vai ficar 3 elevado a 2x igual a 3 a menos 3. E daqui eu concluo que 2x igual a menos 3 e x igual a menos 3 sobre 2. Esse daqui, isso igual a x, então C somente C, 0,25 elevado a x é igual a 8. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Isso daqui é a mesma coisa que 25 sobre 100. 25 sobre 100 elevado a x igual a 2 ao cubo. 25 sobre 100, dá para dividir ambos por 25, vai dar 1/4. Então, isso é 1/4 elevado a x igual a 2 ao cubo. Mais 1/4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado. E isso elevado a x é igual a 2 ao cubo. Mas isso daqui é a mesma coisa que 2 a menos 2 elevado a x igual a 2 ao cubo. Posso multiplicar os expoentes, então vai ficar 2 elevado a menos 2x igual a 2 ao cubo. Agora sim, igualei a base. Então, eu tenho menos 2x igual a 3. Então, x igual a menos 3 meios. Então, esse é o valor desse logaritmo. E agora esse logaritmo, isso é igual a x, C somente C, 25 elevado a x é igual a 0,008, que é a mesma coisa que 8 sobre 1000. Isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 125, que é a mesma coisa que 1 sobre 5 a 3.
passo 5 para cima, troco o sinal do expoente. Então, isso é isso. 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Então, eu tenho 5 ao quadrado elevado a x é igual a 5 a menos 3. Então, isso daqui eu tenho que 5 a 2x é igual a 5 a menos 3. Então, portanto, 2x é igual a menos 3. E daqui eu tenho que o x vale menos 3 meios. Então, portanto, esse logaritmo vale menos 3 meios. Esse daqui é igual a x. C e somente C. 0,01 elevado a x é igual a 0,001. Isso é 1 sobre 1000, que é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao cubo, que é igual a 10 a menos 3. Aqui é a mesma coisa que 1 sobre 100. 1 sobre 100 elevado a x, que é igual a 10 a menos 3. Aqui é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado, elevado a x, igual a 10 ao menos 3. Aqui eu passo 10 para cima, então vai ficar 10 a menos 2, elevado a x, igual a 10 a menos 3. Aqui eu tenho 10 a menos 2x, igual a 10 a menos 3. Daqui eu tenho que menos 2x igual a menos 3. Então, com isso, eu tenho que x vai ser igual a menos 3 sobre menos 2, que é igual a 3 meios. Então, esse é o valor desse logaritmo. Bom, então agora vamos demonstrar algumas propriedades do logaritmo. Então, essa daqui é bem óbvia, né? Log de A na base A é igual a 1. Isso daqui podemos concluir da seguinte forma. Isso daqui é igual a x, C e somente C. A elevado a x é igual a A elevado a 1. Então, portanto, x é igual a 1. Então, essa daqui é bem óbvia. Agora, essa daqui é bem interessante. Eu trabalho com os expoentes do logaritmano e da base. Então, se eu tenho o logaritmo de b elevado a m e a base a elevado a n, então isso daqui é a mesma coisa que m sobre n vezes logaritmo de b na base a. Então, demonstrando essa propriedade, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse daqui de um x, né? Então, eu tenho aqui logaritmo de b elevado a m sobre, na base a elevado a n, vou chamar isso daqui de um x, e esse outro aqui eu vou chamar de um y, né? Então, o meu y é igual a m sobre n logaritmo de b na base a. E o meu objetivo é mostrar que o x é igual a y, ou seja, mostrar que esses dois são iguais. Então, daqui eu tenho o seguinte, que a elevado a n, x elevado a x, pela definição, isso daqui pela definição, vai ser igual a b elevado a n. Isso daqui é a mesma coisa que multiplica os expoentes, então vai ficar a elevado a nx, que é igual a b elevado a n. Daqui eu posso ambos elevar a 1 sobre n, né? Então, se eu pego esse daqui e elevo a 1 sobre n aqui, e elevar a 1 sobre m aqui, então eu posso cancelar esse daqui. Então, eu vou concluir que a elevado a nx dividido por m vai ser igual a b. Esse daqui eu tenho o seguinte, vamos chamar esse daqui de asterisco, esse asterisco e esse daqui 2 asterisco. Então, esse daqui eu tenho, esse 2 asterisco, que n vezes y sobre m é igual a logaritmo de b na base a. Então, pela definição, a elevado a isso, ou seja, a elevado a n vezes y sobre m, isso daqui vai ser igual a b.
Então, essa é a definição do logaritmo, né? Esse elevado a esse é igual a b. Bom, eu tenho que isso vale b e isso vale b. Então, daqui e daqui, eu concluo que a elevado a nx sobre m é igual a elevado a ny sobre m. Então, como essas duas coisas são iguais, então isso daqui implica que nx sobre m vai ser igual a ny sobre m. Posso simplificar e daqui eu concluo que o x é igual a y, ou seja, eu concluí que o meu x, que é isso daqui, é igual ao meu y, que é isso daqui, ou seja, eu concluí a igualdade. Bom, gente, então agora vamos demonstrar a propriedade que o logaritmo ele transforma o produto numa soma. E para muitos problemas isso é muito interessante, porque o produto fica um número muito grande. Então, quando você consegue separá-lo em soma, muitas das vezes você consegue facilitar a resolução do problema. Então, vamos provar isso. Então, vamos dizer que esse daqui seja igual a um t, isso daqui seja igual a um k, e aqui seja igual a um y. Então, quando eu faço isso, o que eu quero demonstrar para mostrar essa igualdade é que y é igual a t mais k. Então, daqui eu consigo chegar ao seguinte: log de b na base a é igual a t, c e somente c, a elevado a t é igual a b. Daqui eu consigo concluir que log de c na base a é igual a k, c e somente c, a elevado a k é igual a c. E aqui eu consigo concluir que log de BC na base A é igual a Y, C e somente C, o A elevado a Y é igual a B vezes C. Mas olhem, o B vale A elevado a T, então vou substituir. Então isso é igual a A elevado a T, e o meu C é a mesma coisa que A elevado a K. Na multiplicação, repete a base e soma os expoentes. T mais K. Só que eu tenho que isso e isso são iguais. Então, mesma base, então só igualar os expoentes. Então, isso implica que y é igual a t mais k, como a gente queria demonstrar. Bom, essa propriedade aqui é bem semelhante à propriedade anterior, só que ao invés de ter uma multiplicação, eu tenho uma divisão. E tendo uma divisão, eu tenho uma igualdade de uma subtração, ou seja, se eu pegar log de b na base a menos log de c na base a, isso daqui é igual a log de b dividido por c na base a. A demonstração também é semelhante à anterior. Então, eu vou chamar isso daqui de um t, isso daqui de um k, isso daqui de um y, e vou querer demonstrar que o y é a mesma coisa que t menos k. Então, daqui eu concluo que log de b na base a é igual a um t, c e somente c, a elevado a t é igual a b. Aqui eu tenho que log de c na base a é igual a k, c e somente c, a elevado a k é igual a c. E aqui eu concluo que log de BC na base A é igual a Y, C e somente C, A elevado a Y é igual a B sobre C. Então, substituindo, o B vale A elevado a T, o C vale A elevado a K. Na divisão, repete a base e subtrai os expoentes. Então, eu tenho que esse é igual a esse. Então, isso implica que o y é igual a t menos k, como queríamos demonstrar. Bom, gente, essa propriedade aqui é muito simples, né? É bem óbvia. Então, eu tenho log
de 1 na base A é igual a 1x, C e somente C, A elevado a x, é igual a 1. Mais 1 é a mesma coisa que A elevado a 0. Então, isso implica que x igual a 0. Então, isso daqui é bem simples. Agora, essa propriedade aqui, ela vai ser extremamente importante quando estivermos trabalhando com derivada. Quando eu estiver trabalhando com derivada, eu vou usar bastante essa propriedade. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nela. Então, eu estou dizendo o seguinte, que A elevado a um log de B na base A, ou seja, quando a base é igual a esse Azinho aqui, quando esses dois são iguais, então o resultado vai dar B, ou seja, é como se eu pudesse cancelar, né? Bom, demonstrar essa propriedade também não é difícil. Eu vou chamar isso daqui de um x, então eu tenho A log de B na base A, eu vou chamar isso daqui de um x, mas observe o seguinte, que isso daqui é a mesma coisa que dizer que log de AX é igual a log de B na base A. Olha, qual é a definição do logaritmo? Que esse elevado a esse, olha, esse elevado a esse é igual a esse daqui. Então, veja, quando eu chamo isso daqui igual a isso, eu estou dizendo que isso elevado a esse daqui, ou seja, isso daqui é igual a x. Então, novamente, esse elevado a esse elevado a esse é igual a isso. Essa é a nossa definição de logaritmo. Então, por isso que eu tenho esse C e somente C. Mas se eu tenho essa igualdade, como está na mesma base, então significa que o x tem que ser igual ao b. Então, eu provei que o valor disso daqui é igual a b, demonstrado. Bom, gente, então apenas para praticar, vamos fazer isso daqui. Então, isso daqui é a mesma coisa que logaritmo. Aqui eu vou ter a quarta vezes raiz de a vezes b dividido por b ao quadrado vezes a raiz cúbica de b vezes c. E isso daqui, né, ou seja, raiz cúbica disso elevado ao quadrado é a mesma coisa que isso daqui elevado a 2/3. Então, eu posso passar esse expoente agora multiplicando. Então, isso eu tenho 2/3 logaritmo de a quarta vezes raiz de a vezes b, isso dividido por b ao quadrado vezes raiz cúbica de b vezes c. Isso é igual a 2/3 que multiplica. Então, aqui eu tenho uma divisão, eu posso separar isso. Então, isso é a mesma coisa que logaritmo de a quarta vezes raiz de a vezes b, isso menos logaritmo de b ao quadrado vezes raiz cúbica de b vezes c. Só um detalhe que eu esqueci de falar é o seguinte. Quando aqui não tem base, significa que aqui é 10, tá, gente? Então, como não tem nenhum número aqui, aqui significa que é o número 10. Mas então, continuando, eu tenho isso. Então, daqui eu tenho que isso é igual a 2/3, que multiplica. Aqui eu posso separar num produto. Então, eu vou ter logaritmo de a quarta mais logaritmo de a vezes b elevado a 1/2. Lembrando que raiz disso é a vezes b elevado a 1/2, aqui é como se tivesse o 2. Isso menos, vou colocar aqui entre parênteses, e isso daqui eu posso separar
numa soma. Então, vai ficar logaritmo de b ao quadrado mais logaritmo. Isso daqui é a mesma coisa que bc elevado a 1/3. Então, é b vezes c elevado a 1/3. Então, aqui fecha esse parênteses e fecha esse parênteses desse daqui. Então, isso daqui é igual a 2/3. E aqui eu posso passar esse expoente agora para cá multiplicando. Então, vai ficar 4 logaritmo de A. Esse 1/2 eu posso passar multiplicando, mais 1/2 logaritmo de A vezes B. E aqui eu tenho menos, esse menos troca o sinal de todos. Então vai ficar menos, esse logaritmo, 2 já vou passar multiplicando, 2 logaritmo de B. Aqui o menos multiplica esse daqui, então vai ficar menos. Esse 1/3 eu já passo para cá multiplicando, logaritmo de B vezes C. Bom, então isso daqui é igual a 2/3, que multiplica 4 logaritmo de A, mais, aqui dá para separar, então vai ficar 1/2 logaritmo de A, mais 1/2 logaritmo de B, porque isso daqui é a mesma coisa que logaritmo de A mais logaritmo de B multiplicado por 1/2. Então, por isso que fica isso daqui. Isso menos 2 logaritmo de B. E aqui dá para pegar esse produto e separar numa soma. Então, vai ficar logaritmo de B mais C. Como está multiplicado por menos 1/3, então vai ficar menos 1/3 logaritmo de B menos 1/3 logaritmo de C. Né? Aqui fica log de B mais log de C, multiplicado por menos 1/3, vai ficar isso daqui. Bom, então daqui eu tenho que isso daqui é igual a 2/3, que multiplica. Aqui eu posso fazer a conta, então fazendo a conta desse com esse daqui, isso daqui é a mesma coisa que fosse 4, é a mesma coisa que fosse 8 sobre 2. Aqui dá para fazer essa conta aqui. Então, 8 sobre 2 mais 1/2 vai dar 9 sobre 2, ou seja, vai dar 9/2 de log de A. Esse com esse. Agora, log de B, eu tenho esse daqui, eu tenho esse para calcular o log de B. Eu posso colocar o log de B em evidência e colocar esses números aqui. Então, vou colocar o log de B em evidência, mais log de B. Então, colocando em evidência, aqui ficou 1/2, aqui ficou menos 2, e aqui ficou menos 1/3. Então, eu fiz com esse e com esse. Menos 1/3 log de C. Bom, então aqui, para fazer essa conta, vamos fazer separada essa conta. Então, isso daqui vai dar 6, né? O MMC. Então, se pegar 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, isso daqui é a mesma coisa, 1/2 é a mesma coisa que 3 sobre 6. Aqui, multiplicando por 6 em cima e embaixo, é a mesma coisa que menos 2 é a mesma coisa que menos 12 sobre 6. Também dá 2. E menos 1/3 é a mesma coisa que menos 2 sobre 6. Ok, então tudo sobre 6. E agora é só fazer a conta. Então daqui eu vou ter menos 14 mais 3 vai dar menos 11 sextos. Então com isso eu tenho, já posso multiplicar esse por esse, cancela. E aqui vai ficar 3. Então multiplicando esse por esse, mas vou multiplicar depois. Primeiro deixa eu fazer essas contas. Então aqui é 2/3, que multiplica 9/2,
de log de A. E aqui essa conta vai me dar 11 menos 11, aqui dá menos 14, mais 3 dá menos 11 sextos. Então aqui vai ficar menos 11 sobre 6 log de B, menos 1/3 log de C. Tudo isso multiplicado por 2/3. Agora eu vou multiplicar. Então isso daqui vai me dar, esse dá para simplificar com esse dá para simplificar com esse, aqui vai ficar 3. Então vai ficar 3 log de A. Fazendo esse com esse, dá para simplificar esse 2 com esse 6. Então aqui vai ficar 3, 3 vezes 3, 9. Então vai ficar menos 11 sobre 9, 9 log de B. E agora fazendo esse com esse, vai ficar menos 2 sobre 9. Então aqui vai dar menos 2 sobre 9 log de C. Pronto, então terminamos. Bom, vamos lá, mais uma questão para fazer esse treinamento. Então, resolvendo essa questão, isso daqui é igual a... Aqui eu tenho uma divisão, então eu posso separar essa divisão numa subtração. Então, essa é a mesma coisa que log na base 3 de A ao quadrado vezes raiz de B vezes C menos logaritmo raiz quinta de A mais B ao cubo. Isso daqui é o logaritmo na base 3. Isso é igual. Aqui é uma multiplicação, então posso separar isso daqui numa soma. Então vai ficar logaritmo na base 3 de A ao quadrado mais logaritmo na base 3. Raiz de BC é a mesma coisa que BC elevado a 1/2. Menos. E aqui é a mesma coisa que A mais B elevado a 3/5. Que é igual. Aqui posso passar o expoente multiplicando, então fica 2 log de A na base 3, mais posso passar 1/2 multiplicando, 1/2 log na base 3 de B vezes C, menos, passo 3/5 multiplicando, então é 3/5 log de A mais B na base 3. Isso é igual a 2 log de A na base 3. Aqui eu tenho um produto, dá para separar numa soma, então vai ficar mais 1/2 de log de B na base 3, mais 1/2 de log de C na base 3. Que aqui o que eu fiz foi, isso daqui é a mesma coisa que log de B mais C multiplicado por 1/2. Então, por isso que ficou isso daqui. Menos 3/5 log de A mais B na base 3. Bom, com isso daqui terminamos. Bom, e agora vamos resolver algumas questões. Essa questão é do livro Fundamentos da Matemática Elementar, número 2, volume 2. Então, essa questão é B115. Então, letra A. Isso daqui, pela propriedade que nós vimos, quando eu tenho esse é igual a esse, então o resultado vai ser esse daqui. Então, isso daqui é direto. Isso daqui é igual a 2. Nesse caso aqui, esse 2 é diferente desse 4, então não dá para mim cancelar. Mas isso daqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado a log de 3 na base 2, que é a mesma coisa que multiplica os expoentes, então vai ficar 2
2 vezes logaritmo de 3 na base 2. Esse 2 que está multiplicando eu posso passar como expoente do 3. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2 logaritmo de 3 ao quadrado na base 2. Agora sim, é a mesma base. Isso daqui vai dar 3 ao quadrado, que é igual a 9. Esse daqui, essa base é diferente desse número. Então, isso daqui é igual a 5 logaritmo de 25, é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Isso daqui é igual. Esse 2, quando está na base, ele passa invertido, ele passa como um meio. Quando o expoente está aqui, ele passa para cá multiplicando. Mas quando ele está aqui na base, ele passa invertido. Então, isso daqui é a mesma coisa que o 5 elevado a... Esse 2 vai passar como 1 meio. 1 meio log de 2 na base 5, que é igual a 5. Agora, esse 1 meio está multiplicando, ele vai passar para esse expoente aqui. Então, vai ficar 2 elevado a 1 meio. Então, isso daqui é a mesma coisa que log de 2 elevado a 1 meio, que é a mesma coisa que raiz de 2. E aqui, perdão, aqui é o 5. Agora sim, esses dois são iguais, eu posso simplificar. Isso daqui fica raiz de 2. Aqui o próximo. Esses dois são diferentes, não dá para simplificar, mas isso daqui é a mesma coisa que 2 ao cubo. Isso elevado a esse logaritmo. Mas esse logaritmo 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, isso daqui vai dar... Aqui multiplica, então vai ficar 2, 3 vezes isso. E esse 2 que está aqui, ele pode passar dividindo. Então, vai ficar 3 meios. Lembrando, ele passa dividindo porque ele é o expoente da base. E aqui vai ficar log de 5 na base 2. Esse expoente agora, eu posso passar elevando ao expoente do 5. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2 logaritmo, o 5 elevado a 3 meios, aqui na base 2. E agora sim, dá para simplificar. Então, isso daqui fica 5 elevado a 3 meios, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 elevado a 3. Que dá para simplificar isso daqui. Isso daqui é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 5. Aí esse 5 ao quadrado sai da raiz, então isso daqui é a mesma coisa que 5 raiz de 5. O próximo, isso daqui é igual a 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a logaritmo de 5 na base 2. Agora dá para simplificar esse aqui, vai ficar 5. Então vai ficar 2 vezes 5, que é igual a 10. Esse próximo eu tenho 3 elevado a 2. E aqui vai ficar 3 elevado a menos isso, que eu posso passar aqui embaixo como sendo 3 elevado a esse logaritmo. Logaritmo de 6 na base 3. Agora sim dá para simplificar. Então vai ficar 3 ao quadrado sobre 6. Então isso daqui vai me dar 9 sextos, que é a mesma coisa, dá para dividir ambos por 3, vai dar 3 meios. Bom, e agora a próxima questão, eu tenho que isso daqui é igual a 8 elevado a 1 vezes 8 elevado a logaritmo de 3 na base 2. Isso daqui é igual a 8 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Isso elevado a log de 3 na base 2, que é a mesma coisa que 8 vezes. Dá para multiplicar esses expoentes, então vai ficar 2 elevado a 3 log
de 3 na base 2, que é igual a 8 vezes. Esse 3 eu posso passar como expoente, então vai ficar 2 elevado a log de 3 elevado a 3 e aqui o 2. E agora sim eu posso simplificar, então isso daqui vai ficar 8 vezes 3 elevado a 3. Então vai ficar 8 vezes 27. E 8 vezes 27 é igual a 216. Agora vamos a esse próximo. Isso daqui é igual a 9 ao quadrado, dividido, porque isso elevado a menos isso, eu vou passar um 9 elevado a isso aí, troco o sinal. Então vai ficar 9 elevado a log de 3 raiz de 2. Então, aqui eu vou ter 81. E aqui embaixo, o 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado elevado a log de raiz de 2 na base 3. Isso daqui é a mesma coisa que 81. Aqui eu posso multiplicar, então vai ficar 3 elevado a 2 log de raiz de 2 na base 3. Esse 2 eu posso passar como expoente, então aqui eu tenho 81, 3. Passando como expoente vai ficar raiz de 2 elevado ao quadrado, que vai ser a mesma coisa que 2. Então isso daqui é a mesma coisa que log de 2 na base 3. Agora dá para simplificar e vai dar o 2. Então a resposta é 81 meios. Bom, com isso nós terminamos o vídeo. Quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até agora. No próximo vídeo vamos falar ainda de logaritmo, ainda está faltando falar de mudança de base e fazer mais alguns exercícios. Muito obrigado.